Olá, meu nome é Daniel Vieira, sou professor de Química Orgânica do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Essa é a primeira postagem do canal Alma Orgânica, que tem a intenção de divulgar e popularizar a química orgânica, seus conceitos, aplicações e curiosidades em diferentes plataformas e formatos, sempre conforme a demanda dos interessados, né? Uma pegada on demand, quanto aos assuntos e suas profundidades. Espero que todos gostem bastante. Oi, pessoal. Como o Daniel falou, nós somos professores de Química Orgânica da UFRJ, Campus Rio de Janeiro. A gente sabe, né, que a química orgânica está presente na nossa vida, desde os processos bioquímicos, passando pela indústria farmacêutica, fabricação de tintas, de polímeros. Nossa intenção com esse vídeo com esses vídeos, né, é trabalhar temas relevantes da química orgânica, além da elucidação de eventuais dúvidas e discussões de temas atuais dessa disciplina, né? Eu espero que vocês gostem, tanto quanto a gente está gostando de preparar esse material. Bom, nesse primeiro material produzido é a estereoquímica, parte um, fundamentos da estereoquímica. Então, ferramentas e formas de olhar que vão ajudar a gente a entender essa questão da visão espacial. Aqui tem os nossos nomes, nosso e-mail, professor Bruno, professor Daniel. Vocês poderem entrar em contato, além dos outros canais, como o YouTube e a comunidade do Facebook. Então, assim, a estereoquímica é uma área da química orgânica que eu e acredito do professor Daniel também, a gente gosta muito, né? Ela é a área que estuda o arranjo tridimensional dos compostos químicos. A gente, nessa apresentação, fez uma aula um tanto não ortodoxa, porque a gente observa as dificuldades dos alunos, muitas vezes, não são necessariamente em saber o que é um RS, mas como entender a molécula de maneira tridimensional, quais são as moléculas que são iguais entre si, quais que são diferentes, como eu faço para girar uma molécula, vê-la de uma outra perspectiva. E é o que a gente vai tentar fazer com a apresentação de hoje. Estereoquímica, né? A palavra estéreos vem de sólido, né, do grego. Não é sólido de estado físico da matéria, né? É mais sólido no sentido de um objeto tridimensional, né? A gente tem aí a figura de um som estéreo. A palavra estéreo aí vem da mesma origem, porque tem duas caixas que saem sons diferentes, né? E esses sons diferentes, você dá uma noção de tridimensionalidade do som, como se você estivesse no meio ali do show. Então, a gente pode ver ali embaixo a diferença entre figuras bidimensionais, né, e tridimensionais, que são os sólidos. Então, assim, eu costumo dizer que uma das dificuldades dos alunos é saber esse primeiro item, que as moléculas podem ser vistas por diferentes pontos de vista e continuar sendo as mesmas moléculas. Então, essa figura, ela mostra muito bem isso. O que para um pode ser um 6, para outro pode ser um 9. Mas, efetivamente, a figura é a mesma. O que está mudando ali é o ponto de vista de cada um. Os dois estão certos na sua descrição. Falta eles saberem que, nesse caso, a figura é a mesma. Muitas vezes a questão vai além da percepção, né? Mas também do entendimento e da fidelidade do desenho, né? O quanto que o desenho feito pode passar a informação que você deseja. Então, por exemplo, tirei essas fotos de um martelo, né? Vamos pensar aqui que essa primeira foto do canto superior esquerdo é uma foto de um martelo. Só que o ponto de vista que a gente tirou essa foto não te dá muita informação sobre o objeto, né?
A segunda foto, você consegue ver melhor que é um martelo, mas ainda assim não dá para perceber nem se ela está com cabo ou não tem, né? As fotos seguintes representam melhor as moléculas não, o martelo. O que eu quero dizer com isso? Que, apesar de terem várias formas de você representar uma molécula, algumas vão trazer mais informação que outras, vão ser mais claras de se entender do que outras. Essa clareza também vai mudar de acordo com o que você está querendo estudar e avaliar daquela molécula naquele momento, né? Então, se ela é parecida uma com a outra, você pode ter que representar ela da forma tridimensional para poder pegar essa similaridade ou essa diferença entre elas. Como o Daniel falou, né, a grande dificuldade aí está em representar algo que é tridimensional numa superfície bidimensional. Isso sempre pode levar a problemas. Então, você tem que ter sempre ter artefatos que a gente vai ver mais adiante para tentar representar um objeto tridimensional numa superfície bidimensional. Essa figura aí, ela representa um pouco mais sobre aquela charge que a gente viu do 6 e do 9, né? Dependendo da perspectiva que você olha, essa figura pode ser um pato ou um coelho, né? Depende de como é que você está observando ela, onde você está focando a sua visão, de que lado. Aqui a gente tem uma representação estrutural e estereoquímica das moléculas. A gente vê toda molécula é um objeto tridimensional. Os átomos são tridimensionais e quando eles se conectam, eles formam moléculas tridimensionais. Então, você tem vários ângulos de visão e formas de representar desenhando elas. Não tem lado de cima, lado de baixo, esquerda, direita, uma vez que as moléculas estão livres, ou no espaço, ou em solução, e elas não estão fixas, nem no espaço, nem no tempo. Elas se movimentam. Muitas vezes, por hábito, a gente desenha uma molécula de uma mesma forma, podendo dar a impressão de quem vê o desenho de que há um jeito certo ou um jeito errado de desenhar. Na verdade, não. Aqui, a gente tem um exemplo da propan-2-ona, né, a conhecida acetona, desenhada de algumas maneiras diferentes, se movimentando no espaço. Desse lado sem o hidrogênio, desse lado com os hidrogênios. Nesse exemplo, o fundo é preto e os carbonos estão em azul claro, um tom diferente do azul do nitrogênio. Por convenção, cada átomo tem uma cor padronizada, o hidrogênio branco, o carbono preto, o oxigênio vermelho e o nitrogênio azul. Nesse caso, como o fundo é preto, se o carbono estivesse em preto, não estaria bem claro, não daria para ver os carbonos. Então, dessa forma, o programa que a gente usou, que é o ChemSketch gratuito, versão gratuita, ele muda, bota a cor do carbono em azul claro. Dentro disso que o Daniel falou, acho que é muito importante frisar, que eu vejo muitos comentários assim, essa molécula está de cabeça para baixo. Isso não existe, porque a molécula, ela, vamos colocar assim, ela não anda, né? Ela não tem uma posição certa para ser colocada, porque a gente tenta ter a referência muito na gente, né? Uma pessoa está de pé ou uma pessoa está de cabeça para baixo, né? Um objeto está de pé, uma cadeira está de pé ou está de cabeça para baixo. Essa referência não existe nas moléculas. Então, toda a representação aí nesse caso que o Daniel apresentou é válida. Aqui a gente tem as mesmas moléculas do slide anterior e agora com algumas outras considerações. Na figura da esquerda, temos 4 maneiras de representar, desenhar a acetona, a propan-2-ona, tanto na sua forma 2D, né, em cima, em preto, e na forma 3D, já com os átomos representados como esferas e as ligações como cilindros. Nesse caso, da esquerda, os hidrogênios estão ocultos. Em um procedimento do programa, os hidrogênios passam a ficar explícitos. Mas nesse caso aqui, ainda não tiveram a sua geometria acertada. Então, os hidrogênios estão explícitos, sem o ajuste dos ângulos, sp3, da hibridação do carbono, e por isso parecem um X ou uma cruz. Mas só de fazer essa inserção dos hidrogênios, essa explicitação dos hidrogênios,
já fica claro quanto que um desenho, uma representação de cada hidrogênio, torna esse visual mais poluído, mais cheio, né? E quando você imagina uma molécula com muito mais átomos, isso vai se tornando cada vez mais confuso de ver alguns detalhes. Por isso, muitas vezes, a gente opta por desenhar apenas os carbonos e os heteroátomos e os hidrogênios ligados a um heteroátomo ou algum hidrogênio que você vai demonstrar ou explicar alguma reação. Nesse outro exemplo, agora temos ainda a mesma molécula, a propan-2-ona, agora representada aqui em preto e aqui na sua forma tridimensional, agora com seus ângulos ajustados, né? A figura 3D, com esses hidrogênios evidentes, geometria otimizada. Então, ali o programa ajusta comprimentos e ângulos de ligação. Conforme a gente vê essa molécula representada dessa maneira, parada, a gente pode acompanhar uma movimentação dela. Então, seguindo os quadros, os desenhos 1, 2, 3, 4 e 5, o que está acontecendo com a molécula? Ela está girando num eixo horizontal. Então, esse oxigênio está descendo. A cada quadro, esse oxigênio está indo para baixo. Em direção do observador, ou seja, da gente que está olhando o slide. Esse oxigênio está descendo e, com isso, ele está se aproximando até o quadro 3, onde ele está bem próximo, e chega a ocultar o carbono de trás. Então, aqui é mais um exemplo daqueles que, dependendo de como eu desenho, eu posso ter mais informação ou menos informação. Se eu olhar essa molécula dessa maneira, eu poderia achar que era o éter dimetílico, né? Uma metila ligada a um oxigênio e uma metila ligada a um oxigênio. Enquanto, na verdade, esse desenho está me ocultando a informação de um carbono a mais atrás desse oxigênio. Continuando a movimentação, esse oxigênio passa a ficar para o lado de baixo no desenho, né? Lembrando que não existe lado de baixo ou lado de cima de forma absoluta. Continuando a movimentação da molécula, agora nas figuras 5, 6, 7 e 8, agora as moléculas estão girando num eixo vertical. O que vai acontecer é que agora as metilas vão trocar de posição, dando a impressão, né, conforme eu giro as metilas, essa metila se aproxima da gente, que está observando, e depois ela vai se afastando até ela ir para o lado esquerdo. Então, ela sai do lado direito e vai para o lado esquerdo. Como as metilas são idênticas, você pode, comparando apenas o desenho 4 com o desenho 8, dizer que as moléculas são iguais. Se fosse possível diferenciar um carbono do outro, a gente teria a certeza de que houve essa inversão. Isso pode ser feito na vida real, experimentalmente, com carbonos 13 e carbonos 14. Então, é possível você diferenciar que um carbono perceber que um carbono é diferente do outro. Em todos os casos, apesar da molécula ser a mesma, dependendo do posicionamento, alguns átomos ficam mais evidentes e outros mais escondidos, ou até totalmente ocultos por um outro átomo. Então, mais uma vez, dependendo do que eu quero estudar, entender sobre a molécula ou sobre reações que acontecem na molécula, uma representação diferente pode me facilitar ou me dificultar esse entendimento. Então, eu gosto de comentar essas questões que a gente numerou aí 1, 2 e 3, porque eu acho que são dificuldades que os alunos têm. A primeira dificuldade é saber que as moléculas são tridimensionais. Então, assim, a gente tem essa questão de ficar vendo a molécula sempre desenhada numa superfície bidimensional e acaba se esquecendo que elas são tridimensionais. A segunda questão importante é que, como eu já falado antes, que elas podem ser observadas por diferentes pontos de vista, né? Então, você pode poder representar essas moléculas de maneiras diferentes, de acordo com o ponto de vista que você tem delas. E a terceira, que a gente vai ver mais adiante, que as moléculas são dinâmicas. O que é dinâmica? Elas estão em movimento, elas não são estáticas, e a gente tem essa questão de ver sempre elas desenhadas, acha que elas estão paradas, né? Vamos ver esses 3 itens mais adiante e saber como é que elas influenciam no estudo da estereoquímica. Então, as moléculas, elas são tridimensionais. Então, por exemplo,
você está vendo essa representação à direita desse esteroide, e, a princípio, se você não tem um conhecimento de química orgânica, parece que ela é toda planar, né? Se você sabe um pouco de química orgânica, como a gente vai ver adiante, a gente vai ver que esse tracejado, essas cunhas, significam que tem ligações que estão para trás ou para frente. Então, essa mesma molécula também pode ser representada de uma maneira 3D, né? Como é a representação no meio e da esquerda. Então, a gente pode fazer essas representações dessas moléculas numa superfície 2D de várias maneiras diferentes. E muitas vezes, essas representações representam a mesma molécula, né? Por exemplo, aqui a gente tem a molécula de glicose numa representação em cadeira, no canto superior à esquerda. À direita ela está em cunhas e embaixo na fórmula de Haworth. Todas elas são a mesma molécula, que é essa que está representada no GIF à direita. Então, um dos, entre aspas, truques para a gente representar moléculas tridimensionais numa superfície bidimensional é você usar o tracejado ou a cunha. Então, quando você vê uma molécula como essa, o que está apenas feito com linhas significa que essas ligações estão no plano. Quando você vê um tracejado, significa que a ligação está indo para trás do plano, se afastando do observador. Quando está em cunha, ela está indo para frente do plano, indo em direção ao observador. A gente estava conversando antes sobre a questão de diferentes representações da mesma molécula e de que essas representações podem trazer mais ou menos informação. O benzeno é uma molécula planar e eu posso representar ele assim, né, com vértices apontados na direção vertical, né, ou com os vértices apontados na horizontal. Mas imagine que você fosse um observador que estivesse enxergando o benzeno de cima, na representação do meio. Você veria igual está representado na representação da direita, uma linha. Ele sendo planar, você representaria ele desse jeito. E essa linha não te traz muita informação. Poderia ser qualquer coisa ali. Então, não é uma representação muito válida de um benzeno. A intenção das diferentes formas de representar as moléculas é sempre que seja possível entregar para quem for ler o que você está produzindo, colocar o máximo de informações relevantes possível no menor espaço. E isso é um desafio, tanto é um desafio que existem várias formas de representação que foram evoluindo ao longo do tempo. Essa questão do ponto de vista da molécula, ela é importante, inclusive, para a nomenclatura. Então, aqui a gente tem o 2-metilfenol, né, na esquerda. A gente começa a contar ali da hidroxila e a posição número 1 no anel benzênico e a metila a posição 2. Mas, se a gente colocar essa mesma molécula representada de uma outra maneira, poderíamos colocar a metila para o lado esquerdo. Ainda assim, a metila seria na posição 2, mesmo ela estando representada desse jeito, porque elas são a mesma molécula. Isso não quer dizer que a molécula simplesmente foi virada, né? Na molécula da esquerda, os carbonos estão marcados com letras, carbono A, B, C, D, E, F. E a metila estava conectada no carbono B. Agora, o anel continua parado do mesmo jeito e a metila está conectada no carbono F. É lógico que se a molécula for virada, também a gente vai ter o mesmo resultado. Mas é só para ter um entendimento de que você pode ter visões diferentes, representações diferentes ou conexões diferentes, às vezes convergindo para uma mesma molécula.
Aqui é um exemplo mais extremo do borneol, né, que é caramba, me deu um branco o nome disso, biciclo. E ele está representado de duas maneiras diferentes, que parecem muito distintas entre si, né? Então, assim, às vezes você necessita um entendimento maior da disposição tridimensional dos átomos para entender que essas duas representações são a mesma molécula, que é a mesma que está representada no GIF à direita. Aqui a gente tem uma molécula simples, que é o butandoisol, né? E a gente vê aqui, da maneira como ela está representada, o arranjo tridimensional, a gente vê a hidroxila indo em nossa direção, porque ela está representada em uma cunha, e o hidrogênio desse mesmo carbono representado para trás. Como o Daniel falou anteriormente, em geral, a gente não representa os hidrogênios, estão subentendidos, mas se representasse, ele estaria contracejado para trás. Nesse slide, a gente pode ver algumas formas de representar essa mesma molécula do butandoisol. A cadeia carbônica principal é desenhada com ligações no plano, como já foi dito, do desenho em linha contínua, e alternadamente, nesse caso aqui, fazendo o formato de zigue-zague, onde cada ponta, cada vértice, indica um carbono, cada vértice que muda de sentido, indica que tem um carbono presente, quando eu não evidencio os hidrogênios. Nesses exemplos, todos os hidrogênios estão evidenciados. As ligações que se projetam para fora do plano, como já foi dito, para frente ou para trás do desenho, são feitas com cunha, que é um triângulo alongado. Essas ligações são desenhadas em cunha cheia, representando que a ligação se projeta para frente, se aproximando de quem observa o desenho, e cunha tracejada, representa a ligação que se projeta do átomo para trás do plano, para longe de quem observa o desenho. Aqui a gente pode reparar que entre as moléculas 1 e 2 eu tenho a mesma conexão dos átomos, hidrogênio para trás e oxigênio para frente, porém, e diferentes conformações, diferentes maneiras da cadeia carbônica estar dobrada. Essas maneiras, elas se alternam espontaneamente ao longo do tempo. A molécula é livre, ela tem giro. Já entre 3 e 4, eu tenho 3 e 4 com conformações diferentes, mas agora 3 e 4 apresentam o oxigênio para trás e o hidrogênio para frente. Uma maneira de conexão inversa ao que a gente pode reparar na estrutura 1 e estrutura 2. Aqui, a gente representa, além desse desenho 2D com as linhas pretas, as figuras em 3 dimensões, né, desses modelos coloridos. E aqui fica mais evidente a aproximação de quem é cunha cheia, no caso oxigênio, e o afastamento de quem seria a ligação tracejada. Repare que nesse desenho, o oxigênio está para o lado direito e o hidrogênio para o lado esquerdo, só que isso é uma questão de perspectiva. A gente, na verdade, se representasse um na frente do outro, né, já que um está se aproximando e o outro está se afastando, o que aconteceria seria que o oxigênio não deixaria que a gente visse o hidrogênio de trás. Então, a forma de desenhar, ela equivale a você dar uma leve girada na molécula, para que você consiga ver os dois átomos, tanto o que está se projetando para frente, como o que está se projetando para trás. Aqui, nesse desenho, eu tenho a conformação mais dobrada, né, não está em zigue-zague, e aqui eu tenho a conformação em zigue-zague. Né? Mais para frente, quando a gente falar de energias e de estabilidade, a gente vai ver que elas têm propriedades diferentes, elas não são idênticas. Né? Dá para ver, visualmente elas não são idênticas, mas tem outros fatores aí que tornam elas diferentes também. E aqui, a representação tridimensional das moléculas 3 e 4 com a conexão inversa. Então, aqui eu tenho a mesma forma da cadeia estar dobrada entre 1 e 3 e 2 e 4.
porém com a inversão da conectividade do oxigênio e do hidrogênio. Então, a conformação, ela é uma propriedade dinâmica, ou seja, ela muda ao longo do tempo. Então, eu tenho o giro dessa ligação, e com o giro dessa ligação eu tenho várias moléculas, algumas vão estar dessa forma e outras vão estar dessa forma. Já a configuração, ela é estática. Ela só muda se houver relação. O que é a configuração? A configuração é justamente a posição, a conectividade tridimensional desse substituinte, se ele está para frente ou se ele está para trás, se ele está com a cunha cheia ou com a cunha tracejada. As ligações simples, né, sigma, apresentam liberdade de vibração, encurtamento, encurtando e alongando, e de giro, rotação e conformação, mudando a orientação ao longo do tempo, com velocidades maiores e menores, conforme a energia, a temperatura do meio, por exemplo. Ligações π, duplas ou triplas e cadeias fechadas reduzem a liberdade dessas cadeias, diminuindo as possíveis conformações em comparação com as moléculas saturadas ou abertas. O giro dessa metila terminal, ligada ao carbono 3, deixa a estrutura em zigue-zague. Os hidrogênios ocultos melhoram a observação, a visualização, do que quando eu tenho os hidrogênios explícitos, como já foi dito. Nesse exemplo aqui, são duas maneiras de desenhar, dando destaque agora para o hidrogênio ligado ao oxigênio, o hidrogênio da hidroxila alcoólica. Aqui eu tenho o hidrogênio de um lado e aqui o hidrogênio está do outro. Essa mudança de posição, ela acontece pelo giro do eixo, né, desse oxigênio girando no eixo dessa ligação. Então, as ligações tanto encurtam como alongam, como elas também giram. Então, esse átomo, apesar de conectado ao carbono, ele tem liberdade para fazer esse giro. Então, esse hidrogênio não está estático, fixo. Apenas de um lado ele está em movimento, alternando, né, fazendo um giro aí ao redor do oxigênio. Esse é um outro exemplo, onde a gente pode ver a rotação de uma molécula. Então, na molécula 1, eu tenho ainda o butandoisol, com o oxigênio para frente, e eu faço um giro agora de 180 graus. Ao girar 180 graus, o que vai acontecer? Essa metila que estava na esquerda vem para a direita, esses dois carbonos que estavam na direita vêm para a esquerda, e agora, esse oxigênio e hidrogênio que estavam um para frente e um para trás, eles se alternam. Agora esse oxigênio vai lá para trás e esse hidrogênio é que fica aqui para frente. Isso foi apenas um giro num eixo vertical, um giro de 180 graus. É como se você virasse uma folha de caderno, uma folha de livro. Adicionalmente a isso, outra possibilidade que a gente tem é representar a imagem. Então, a gente tem uma molécula real, que é um objeto, e se a gente imaginar um espelho do lado dela, um espelho plano, a gente desenha uma imagem dessa molécula. Então, tudo que está perto do espelho vai estar perto, no objeto vai estar perto do espelho na imagem. Então, eu começo com hidrogênio, carbono, hidrogênio, e eu vou seguindo a cadeia na mesma ordem. O segundo carbono, esse carbono ligado ao hidrogênio e ao oxigênio, com a mesma orientação espacial, então esse hidrogênio está para frente e esse oxigênio está para trás. Outro carbono, CH2, e um CH3. Da mesma forma, começando com a outra molécula, que tem a única diferença em relação a 1 e 4, é a conectividade do oxigênio e do hidrogênio, a gente começa a fazer o giro. Então, pego essa molécula e giro da mesma forma que fizemos em cima, só que agora o oxigênio estava para trás e o hidrogênio para frente, o oxigênio passa a ficar para frente e o hidrogênio para trás. Novamente, imaginando que essa molécula real é o nosso objeto e essa molécula é a imagem dela, a gente desenha ela do espelho para fora. Então, CH3, carbono ligado ao oxigênio, hidroxila para frente, carbono ligado ao hidrogênio para trás. CH2, CH3, CH2, CH3. Reparem que a imagem dessa molécula real 5, a imagem 6, é igual à molécula 1, a real, ao objeto, que é a molécula 1. Assim como
a imagem da molécula 2, número 3, ela é idêntica à molécula 4. Mais para frente, a gente vai ver, em outro vídeo, a gente vai ver qual a importância disso, como diferenciar isso. Então, aqui, para a questão da gente exercitar o que aprendeu, qual a igualdade ou desigualdade entre os diferentes objetos e imagens? Entre 2 e 3. Será a mesma molécula? Serão moléculas diferentes. Entre 5 e 6. Entre 3 e 4. E entre 1 e 6. Então, dá para avaliar isso, observando a posição espacial dos átomos, basicamente dos 4 átomos diferentes ligados, os 4 grupos diferentes ligados a esse carbono. Um hidrogênio, uma hidroxila, uma metila e um metila. Sim. No slide anterior é interessante comentar, né, que o Daniel falou, que assim como na vida real, né, no mundo macroscópico, né, a imagem do espelho de uma imagem do espelho é igual ao objeto real, né? Você inverteu 2 vezes, então 1 é igual ao 6, teve uma dupla inversão, voltou ao original, né? Isso eu acho interessante. Mas aqui eu acho uma das questões mais interessantes para a gente discutir é saber identificar se uma molécula é igual a outra, né? Se uma representação é igual representações diferentes da mesma molécula são iguais ou se são moléculas diferentes, né? Então aqui eu fiz 4 representações. Já vou adiantar para vocês, são todas iguais, são todas a mesma molécula, mas isso é para demonstrar que eu posso representá-las de numerosas maneiras diferentes, né? Então, assim, só para exemplificar, de 1 para 2, o que foi feito? Foi, entre aspas, colocar a molécula de cabeça para baixo. O que é isso? Se você pegar o composto, a molécula 1, a representação 1, e girá-la no plano do slide aí, né, a gente vai ter a representação 2. Né? A gente, entre aspas, colocou ela de cabeça para baixo. E a 3? A 3, na verdade, é se você fizer um giro de 180 graus ao redor do eixo vertical. Então, fica claro, porque, assim como o Daniel comentou antes, a gente fez esse tipo de giro, a etila que estava para o lado direito, em 1, passa para o lado esquerdo. A metila que estava para o lado esquerdo passa para o lado direito. E a hidroxila? A hidroxila não estava indo na nossa direção? Se eu faço um giro de 180 graus nesse eixo, ela passa a apontar para dentro do plano, se afastando da gente. Vamos ver agora o 4. O 4, na verdade, a gente vai fazer esse mesmo giro de 180 graus, mas no eixo horizontal. Então, tá vendo essa metila que estava à esquerda da representação 1? Ela estava apontando para baixo, no plano do slide. Ela passa a apontar para cima. A etila também muda a sua configuração. E se a gente vai fazer esse giro, a hidroxila que estava apontando para frente, ela, com uma cunha cheia, ela passa a apontar para trás com uma cunha tracejada. Além de que a hidroxila estava para cima, passa até para baixo. Isso aqui é um exercício que a gente vai deixar para vocês fazerem. A ideia é muito parecida da do slide anterior. É só para fixar o conteúdo e avaliar se vocês conseguiram compreender essas operações. Repito, são operações muito importantes para vocês saberem que quando vocês entrarem efetivamente na teoria de estereoquímica, muitas vezes vocês vão ter que fazer essas operações para determinar, por exemplo, se a molécula é R ou S, né, saber se são iguais, se são diferentes, se são enantiômeros, se são diastereosômeros, já adiantando um pouco da nossa pauta aqui. Agora, se você quiser fazer esse exercício, pausa o vídeo e resolve o exercício, e logo depois vão aparecer aqui as respostas. Depois vocês comentem aí se tiveram dúvida, se conseguiram resolver, tá? Até para ter esse retorno para a gente aqui.
Entre em contato com a gente pelos canais, pelo grupo do Facebook, pelo próprio comentário desse vídeo no YouTube ou pelo nosso e-mail que está no início da apresentação. Então, o Daniel já comentou sobre isso, né? Que as moléculas são dinâmicas, elas não ficam paradas, né? Uma das maneiras que elas se movimentam é o giro ao redor das ligações sigma. São ligações que têm liberdade de giro, né? Então, por exemplo, se eu represento o butano, eu posso representar ele em zigue-zague, né? Mas o butano também, depois do giro, ele pode estar representado como da maneira que está na direita, né? Nesse caso, eles estão representando a mesma molécula, mas a gente vai ver mais adiante, estão representando o que a gente chama de conformeros distintos. Esses conformeros, eles vão ter energias distintas também, né? Aqui embaixo tem um gráfico de energia dos conformeros, né? A gente consegue correlacionar esses dois conformeros que a gente representou acima com os conformeros A e D. A gente pode ver que a forma que a gente representa normalmente, que é em zigue-zague, é a forma de menor energia no gráfico. E isso é também a razão de por que a gente representa, em geral, desse jeito. O conformero D, com as duas metilas voltadas para o mesmo lado, é o conformero de maior energia do gráfico. E também é o porquê da gente não representar dessa maneira geralmente. Uma coisa importante é que existem todas as conformações. A molécula, a população de moléculas, ela vai ter um maior percentual na sua conformação de menor energia e as demais distribuídas proporcionalmente nas outras conformações, quanto mais estáveis elas forem. Ou seja, conformações de menor energia vão ser mais populares, vão ser mais frequentes nessa população de moléculas, porque a gente nunca trabalha com uma molécula só. Se a gente pensar numa molécula única, em determinados momentos, essa mesma molécula vai estar de diferentes formas. Como a gente trabalha com várias moléculas, sempre vamos ter um percentual em cada uma dessas conformações, mas elas se alternam. Então, uma mesma molécula vai passar por todas essas formas, né, essas conformações. E nem sempre a conformação de menor energia, apesar de ser a mais frequente, a mais popular na população de moléculas, ela vai ser a que é melhor para uma interação com outra molécula, com uma macromolécula, ou então ou nenhuma reação. Às vezes, uma conformação de maior energia é a necessária para que a reação ocorra. Isso a gente vai ver mais à frente. Não confundir com isomeria cis-trans, né? A isomeria cis-trans é quando você tem uma ligação pi, uma dupla ligação. Nesse caso, você está com aquela conformação fixa. Você não pode girar em torno de uma ligação pi. Então, assim, a não ser que haja uma reação química nesse caso. Então, se você tem uma ligação sigma, esse giro, em geral, é possível. Se você tem uma ligação pi, você não pode fazer esse giro. Então, a molécula que está na esquerda, que é trans, ela é diferente da direita, que é cis. Aqui, a gente apresenta o ácido tartárico, que é uma molécula importante no estudo da química, principalmente da estereoquímica, para mostrar essa dinâmica, né? A gente tem aqui o ácido mesotartárico, que é um dos estereoisômeros do ácido tartárico. E fica a pergunta se a representação que está na direita representa também o ácido mesotartárico. Essas duas representações são da mesma molécula ou de moléculas diferentes? Fica a pergunta. Na verdade, eles representam a mesma molécula. Por quê? Se você fizer uma operação de girar 180 graus ao redor daquela ligação sigma que está representada com a setinha, vocês vão ver que ela vai ficar igual a molécula da direita. Por quê? A carbonila, que estava apontando para baixo, se girado 180 graus, fica apontando para cima. E a hidroxila, que estava para cima,
para trás do plano. Ao girar 180 graus, ela passa a ficar para frente e apontar para baixo. Então, esses dois compostos são iguais. A gente vai ver mais adiante que, apesar da representação que está na direita ser uma representação, não ser a representação de menor energia, mais estável, ela vai ser importante para elucidar algumas questões sobre estereoquímica. Então, dentro dessa questão da dinâmica das ligações sigma, a gente passa esse exercício, que é para você representar as seguintes moléculas. Não, desculpa. Esse exercício é para você ver a questão do ponto de vista das moléculas. A gente colocou 2 itens para vocês fazerem em casa, o item A e o item B. Você vai girar essas moléculas 180 graus através dos 3 eixos, X, Y e Z. Né? Aquela questão, girar ela no plano do quadro, através do eixo vertical e do eixo horizontal, todos eles 180 graus. E fazer a representação após cada um desses giros. Nesse segundo exercício, ele tem mais a ver com a dinâmica do giro ao redor das ligações sigma. Né? O que a gente quer que vocês façam? Que girem através da ligação que está representada em vermelho, as duas moléculas, também 180 graus, e ver como é que vai ficar essa representação. Nesse caso, repare que você vai... A dificuldade adicional é que você vai manter um grupo fixo e vai girar o outro grupo. Se você girar a molécula toda ao redor dessa ligação, você vai fazer um exercício parecido com o anterior. Então, aqui, você vai manter um dos grupos fixos e girar o outro. Qualquer dificuldade, vocês podem colocar aí no post algum comentário. Ok? Aqui segue algumas sugestões de referências e consultas, né? Então, livros de química orgânica disponíveis com diferentes editoras, diferentes disponibilidades de preços e de linguagens e de formas como se escreve, né? Então, eu costumo dizer que não tem um livro melhor que o outro, o melhor livro é o que você se entende melhor, o que você consegue aprender o texto, pegar aquele texto e entender melhor. Então, aqui a gente tem várias opções. Programas de computador e aplicativos de celular ajudam muito, né? No início, a gente vai ter dificuldade para mexer, porque não é simples, mas quando você pega a mão, ajudam bastante, principalmente para entender essa questão tridimensional das moléculas. Então, programas tanto que disponíveis para computador, como o ChemSketch, todos eles são gratuitos, né? Então, alguns para aplicativos, para celular e para computador, outros só para celular, outros só para computador. Também, alguns canais de YouTube que fazem trabalhos muito, muito bacanas, que têm vídeos disponíveis sobre vários conteúdos, que a gente está indicando aqui, são canais de qualidade. E Facebook, vários perfis do Facebook também, com postagens, tanto postagens de ensino, como até postagens também divertidas, porque eu entendo que faz parte, quando você entende bem o assunto, você consegue brincar com ele e inserir ele na tua realidade. E esse entendimento, essa compreensão, essa inserção, muitas vezes facilita a tua fixação, ter um maior entendimento daquilo. Então, canal de YouTube, perfil de Facebook, perfil de Instagram, também tem vários desses do YouTube também tem perfil no Instagram, e algumas hashtags que você pode seguir, porque quando for publicado você consegue achar, buscar isso mais facilmente, dando destaque aqui para o nosso, né, que a gente vai postar, tudo que a gente postar, vou botar sobre o assunto, a gente vai postar esse hashtag do Alma Orgânica. Então, a gente queria agradecer e pedir a colaboração de vocês, sempre dizendo se gostou, o que gostou, o que gostaria de estar vendo para a gente postar. Né? Como a gente falou no início, a proposta é ser sob demanda.
Então, conforme vocês forem, o público for querendo, o que for querendo saber em termos de assunto, em termos de profundidade, a gente vai correndo atrás para conseguir responder, né, devolver isso para vocês. Daqui a um tempo a gente vai postar a resposta dessas últimas duas questões e assim como um questionário sobre os próximos assuntos de interesse. Obrigado a todos pela atenção. Até a próxima. É isso aí, esse retorno é muito importante. A gente, começando essa empreitada, né, todo retorno ajuda a gente a melhorar tanto o conteúdo como a forma, a gente está aprendendo essas ferramentas. Então, assim, o retorno de vocês é muito importante. Obrigado pela atenção.